Então, eu gostaria de agradecer por estar aqui mais uma vez entre vocês. Estou em família e gostaria de desejar a todos vocês e para mim também, que sou participante também, que nós possamos aprender nesses 2 dias e possamos ter um convívio entre irmãos com muita paz, muita fraternidade. Portanto, eu fui convidada pelos nossos irmãos a falar sobre o tema traumas de vidas passadas. Vou fazer uma abordagem breve e não vou me ater aqui a falar sobre as provas científicas das vidas passadas, mas vou falar sobre os aspectos clínicos e sobre alguns aspectos dos traumas das vidas passadas, nas repercussões nas famílias e como nós podemos observar em termos de sintomas, em termos de como esses traumas podem muitas vezes se repercutir no funcionamento familiar, em termos de disfunções. Portanto, seguindo, e nós vamos passar adiante aqui algumas questões que são básicas para a doutrina espírita. Eu coloquei aqui alguns axiomas básicos porque eu pensei que poderiam existir aqui algumas pessoas que pela primeira vez pudessem estar aqui num encontro espírita, mas admitindo que a maior parte das pessoas que aqui estejam hoje sejam pessoas que já professem a doutrina espírita, nós temos aqui alguns postulados básicos da doutrina espírita, ou axiomas básicos, que seriam a existência do espírito, a vida após a morte e a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. E, a partir dessa pluralidade das existências, através do processo reencarnatório, todos nós, de uma forma geral, e eu diria todos nós, poderíamos trazer esses traumas das nossas vidas anteriores para a nossa vida atual. De certa forma, todos nós podemos manifestar esses traumas através de desequilíbrios pessoais que poderiam se manifestar na nossa vida atual, subjetivamente através de sintomas físicos, psíquicos ou físicos. E esses sintomas físicos ou psíquicos poderiam se manifestar nas nossas famílias, desencadeando provações familiares. Algumas vezes, como nós podemos observar muitas vezes, as pessoas podem dizer: mas por que algumas famílias conseguem lidar de uma forma mais harmoniosa e outras famílias não conseguiriam lidar de uma forma mais harmoniosa com isso? Não é? Nós sabemos através da doutrina espírita que muitas vezes nós nos agrupamos em famílias, e essas famílias, já ouvimos falar muitas vezes sobre isso, essas famílias são escolhidas a nível espiritual antes de nós reencarnarmos. Então nós escolhemos o nosso agregado familiar a nível espiritual antes do nosso processo reencarnatório. E muitas vezes essas famílias que se predispõem a estarem juntas no processo reencarnatório não conseguem lidar com as provações que estão submetidas na encarnação advinda. Muitas vezes esse fardo se torna demasiado pesado por causa dos desequilíbrios que vão surgindo durante o processo encarnatório. Mas nós não podemos esquecer que as nossas famílias é o núcleo básico da nossa existência. É nelas que nós nos aprendemos os nossos primeiros valores éticos e morais, que nós desenvolvemos a nossa personalidade e a nossa estrutura de caráter se forma. Nós no Espiritismo sabemos que nós trazemos, temos aqui uma amiga perturbando, nós sabemos que nós trazemos muito da nossa personalidade, vamos dizer assim, da estrutura da nossa personalidade, nós trazemos do mundo espiritual. O que é que eu quero dizer com isso? Nós sabemos, enquanto espíritas, nós sabemos que trazemos uma formação, vamos lá dizer, não diria da personalidade, mas trazemos traços espirituais da nossa personalidade, do nosso ser espiritual, porque somos seres espirituais, e antes de reencarnarmos, obviamente, como somos seres espirituais, nós temos uma consciência. Mas essa personalidade, antes da reencarnação, que existe e que vai reencarnar,
vai sofrer uma grande influência da estrutura familiar na qual ela está inserida. Nós não podemos negar de forma nenhuma essa realidade. De qualquer das formas, a gente muitas vezes ouve dizer: mas eu não tenho nada a ver com a família que eu tenho. E as pessoas muitas vezes nos dizem: eu sou diferente de todos os elementos da minha família. Isso também pode acontecer. E o que é que acontece? Muitas vezes nós observamos isso por quê? Porque realmente aquele espírito reencarnante reencarna naquela família por uma provação ou para ajudar aquela família por um resgate a evoluir também, mas muitas vezes traz realmente traços evolutivos muito diferenciados da família na qual ela está a reencarnar. Bom, mas com isso eu quero reforçar que, apesar de ter essas diferenças, vamos lá dizer, espirituais da família com a qual ela está passando por esse processo evolutivo, mesmo assim e ainda assim, a pessoa vai sofrer muita influência da família na qual ela está a passar neste momento este processo reencarnatório. Portanto, e muitas vezes a família ou o processo familiar é responsável por grande percentual do aparecimento de algumas perturbações clínicas. Ou seja, hoje em dia a gente sabe que a influência familiar, a estrutura familiar, a educação familiar é responsável por um percentual grande, algumas vezes, do aparecimento de algumas perturbações, vamos dizer assim, na personalidade de algumas formações, de alguns caráteres. Não quer dizer que seja um percentual grande, mas em torno de 30% de algumas perturbações a gente admite que seja desencadeado pela formação da estrutura durante a educação. Mas vamos ver, eu trouxe alguns casos clínicos, algumas vinhetas breves para a gente poder exemplificar e poder dizer, demonstrar mais ou menos como é que essas perturbações muitas vezes influenciam na família, quando esses traumas do passado influenciam na família, no núcleo familiar. Então eu trouxe o caso de AC, que desde criança tinha pavor do escuro. AC era uma criança, uma jovem que desde criança tinha pavor de dormir no escuro. Era incapaz de dormir sozinha desde criança e mesmo depois de ser gente grande, tinha dificuldade em dormir no escuro total. Sempre tinha qualquer luzinha para poder dormir. Foi a terceira filha de uma fratraria de 3 filhos. Casou-se e depois de se casar foi incapaz de consumar o ato sexual. Desde que namorava, ainda assim quando namorava, tentou, mas também não conseguiu. Ela achava que quando se casasse teria bloqueio do casamento e achava que eventualmente quando se casasse conseguiria consumar o ato sexual, que eventualmente seria porque não era casada, mas então casou-se, mas também não conseguiu consumar o ato sexual. Tinha uma relação preferencial com o pai e uma relação distante e conflituosa com a sua mãe. Procurou ajuda espiritual no centro espírita para ver se tinha algum processo obsessivo que impedisse de consumar o ato sexual com seu marido. Entretanto, também procurou uma psicoterapia para ter ajuda terapêutica. Ela, entretanto, submeteu-se a uma terapia regressiva e observou episódios de abandono por parte da mãe em vida passada. Ela e um irmão foram abandonados pela mãe porque a mãe, em uma vida passada, achava que não podia cuidar dos filhos e por isso foi abandonada. A C vivenciou, numa vida passada, um episódio de violação porque tinha sido abandonada por esta mãe e teve uma vida de prostituição. A C identificou o pai da vida atual, como o irmão protetor da vida passada. E tinha realmente uma relação com o pai muito próxima e esse pai era muito protetor dessa terceira filha. Mas ela tinha esse problema atual que, para além de não conseguir consumar o ato sexual, que depois, ao longo da terapia, ela conseguiu, ela também não conseguia engravidar. Uma coisa era consequente à outra, como é óbvio. Não é? Então, ela queria muito engravidar, mas ela tinha que ultrapassar essa primeira fase. Portanto, ela fez terapia, ela começou a fazer também um tratamento a nível espiritual
e ela conseguiu perdoar a mãe pelo abandono, ou seja, ela perdoou a mãe porque ela percebeu que essa mãe teria abandonado-a numa vida passada. Também ela permitiu se perdoar o seu violador, que de certa forma também sentia uma grande raiva, uma relação de ódio desse violador na vida passada. Sentia também uma relação no centro espírita ajudaram a trabalhar com este violador, porque ela sentiu uma influência espiritual por parte desse violador. Fez uma reconciliação com o seu papel de filha, porque ela tinha uma relação péssima com essa mãe, e uma reconciliação também com o seu papel de mulher, porque ela tinha aquele papel de mulher, ela não conseguia consumar o seu papel de mulher totalmente, porque ela rejeitava o papel de mulher dela, porque ela tinha na vida passada também se prostituído. Portanto, ela aceitou receber o filho, o violador da vida passada, ou seja, como seu filho na vida atual, e posteriormente ela consegue resolver o problema sexual com seu marido e engravida. Portanto, ela também, perdoando a mãe, melhorou a relação com a mãe e desenvolveu depois uma melhor relação conjugal com seu marido, porque também resolveu o problema da consumação do ato sexual, o seu problema da relação dela enquanto seu papel de mulher. Portanto, era um trauma da vida passada, de fato ela foi abandonada, ela trazia esse trauma da vida passada, mas por uma não resolução deste trauma da vida passada, ela se refletia na relação atual dela com a sua mãe, porque também foi abandonada pela mãe na vida passada, mas ela teve necessidade de nascer novamente nesta família que a acolheu, foi novamente mãe desta mãe, para poder, como filha, ela ressarcia esse débito, e este pai protetor, que era um pai com o qual ela se sentia protegida, que teria sido o seu protetor também, enquanto irmão, portanto ela sentia-se segurizada porque tinha esse irmão, portanto nasceu como seu pai, como seu filho, portanto esse irmão que agora era pai, e entretanto teve necessidade de nascer nessa família para resgatar este débito. Ela resolve esse problema e tem este filho que era o violador da vida passada, que atualmente, depois de vários anos, aos 10 anos, tinha com ela uma relação muito próxima, mas ela tinha sempre que lidar com um certo sentimento de rejeição em relação a esse filho, porque no fundo ela sentia, de vez em quando era filho, mas tinha um sentimento de mágoa para com ele. Só uma parte, que ela teve um parto muito difícil. Ou seja, as coisas inconscientes continuam a trabalhar, mesmo que as pessoas a nível consciente desejem resolver os seus problemas, a nível inconsciente ela percebia que aquele parto, que aquela gravidez era uma gravidez que ela iria trazer um algoz da vida passada. E por isso ela teve também um parto muito difícil. Portanto, então quando nós nos encontramos em família, nem sempre, apesar de nós termos as grandes oportunidades de resgate e de evolução das nossas vidas anteriores, nem sempre isso é esse mar de rosas que nós vemos aí nesta figura. Nem sempre nós todos estamos tão sorridentes como nesse quadro pintado nesta figura. Porque isto aqui, para que ninguém nos ouça, nem sempre é assim. Normalmente é exatamente o contrário. São as brigas, os conflitos, as relações conflituosas, né? Os irmãos em guerra, o marido que muitas vezes, inicialmente, tem uma relação com a mulher e vice-versa, uma relação boa com a mulher, e depois passa a ter uma relação ao longo dos anos má, né? E muitas vezes se deve exatamente por uma necessidade de resgate kármico e se torna uma verdadeira aprovação na vida atual. Muitas vezes as aproximações na vida atual dos casais se tornam fáceis no início, justamente para nós cumprirmos as nossas necessidades evolutivas, e depois se tornam relações conflituosas ao longo dos anos, porque muitas vezes nós nos sentimos atraídos, muitos casais sentem-se atraídos durante o namoro por uma necessidade de cumprir necessidades kármicas com o par, com o qual se sente atraído, mas ao longo dos anos
vão se afigurando as personalidades do passado com as necessidades de reparação kármica que tinham e que se comprometeram no passado. Então, aqueles encontros que aparentemente se tornaram felizes e que eram aparentemente encontros felizes e que pareciam ser uniões eternas para a vida inteira e que eram realmente encontros de muita felicidade, passam a ser encontros infelizes e as pessoas se tornam mais vítimas do que nas relações uns dos outros, do que relações de felicidade e de amor. Portanto, essa é uma figura que exemplifica um bocado isso, são os encontros entre os irmãos, os desencontros entre os irmãos, as relações conflituosas entre pai e filho, entre irmãos e etc. Eu vou vos trazer outro caso de uma outra pessoa que eu tive a oportunidade de seguir. E esse caso é de um médico, JL, que sofria de falta de ar. JL é uma pessoa do sexo masculino, 45 anos, sofria de asma desde a sua infância. E JL também trouxe um trauma do seu passado, e aqui eu trouxe também alguns elementos da vida atual para vos dizer que nem sempre os traumas que nós trazemos são somente os traumas da vida passada, mas também traumas de vida passada que são reforçados por outros traumas da vida presente. E muitas vezes por traumas que são vivenciados na vida intrauterina. A nossa vida intrauterina é como se fosse vamos lá dizer, um canal onde nós podemos reforçar muitas das nossas experiências passadas e que nós recebemos ali um imprint para a vida atual. E ali podemos vivenciar algumas experiências muito marcantes para a nossa vida atual. Portanto, JL procurou ajuda em todos os tipos de medicina, na medicina alopática, na medicina naturalista, e nunca obteve melhoras para sua asma. Portanto, quando ele se sentia-se rejeitado, ameaçado ou julgado, entrava em crise asmática. E, entretanto, JL sempre teve um comportamento muito evitativo das relações sociais, nunca gostava de se envolver com grandes grupos, nunca se casou, tinha relacionamentos afetivos fortuitos, nunca teve filhos, tinha uma péssima relação com a sua mãe. Tinha muita dificuldade em confiar nas mulheres, tinha dificuldade em vincular-se afetivamente. Os pais tinham se separado durante a infância, mas era considerado aquele bom vivant, não queria ter compromissos com ninguém. Ele fez uma terapia regressiva e vivenciou também, nesta vida atual, sendo abortado pela mãe durante 2 vezes. Ou seja, a mãe, antes do nascimento dele, teria abortado 2 vezes esse mesmo espírito. Ou seja, a mãe abortou a primeira vez, ele não conseguiu reencarnar, abortou a segunda vez, ele não conseguiu reencarnar, e entretanto a terceira tentativa de reencarne desse espírito, a mãe também tentou abortar, mas ele vingou, portanto, mas mesmo assim sofreu na vida intrauterina com as tentativas de abortamento que a mãe fez. Tudo isso foi vivido com imenso sofrimento e, sobretudo, com um sentimento muito grande de rejeição por parte da mãe. E, sobretudo, com um sentimento que ficou gravado de uma maneira muito intensa no psiquismo de JL, um sentimento de rejeição por parte das mulheres e de não poder confiar nas mesmas. Portanto, eu não posso confiar nas mulheres. Portanto, esse tipo de sentimento, principalmente do não poder confiar, o sentimento de rejeição e outros sentimentos que são vivenciados durante a vida intrauterina são traços de memória que ficam extremamente gravados na memória do psiquismo do espírito reencarnante. Como a pessoa é recebida, acolhida, as primeiras ligações mentais do espírito reencarnante ao psiquismo da mãe que o recebe, eu diria também até mesmo dos pais, falando de uma forma mais ampla, são extremamente importantes, mas principalmente da mãe que irá acolher ainda antes de receber o óvulo implantado no útero, porque há uma preparação
da mulher enquanto está a ser preparada para fertilizar um óvulo. Portanto, mas mesmo assim, naquele momento, o JL sentiu-se extremamente abandonado pela mãe, mesmo quando ele conseguiu vingar a sua gravidez. Vivenciou também uma vida passada onde fora julgado, portanto, em praça pública, por uma multidão de pessoas, e foi enforcado sentindo bastante falta de ar. Ele teve outras vivências, mas eu coloquei essa em particular, porque reforça, de certa maneira, o sentimento de falta de ar que ele tinha no problema que ele estava a tratar da asma. E isso é importante, porque nós criamos, de certa forma, uma sintonia vibracional em alguns sintomas que nós tendemos a repetir. Por exemplo, as pessoas que têm problemas na esfera sexual, problemas na esfera respiratória e assim sucessivamente, tendem a repetir situações que vão reforçar os mesmos problemas. É como se nós criássemos um desequilíbrio no nosso perispírito e vamos atraindo, de certa forma, atraindo é um termo pouco, vamos dizer assim, vulgar ou pobre, para descrever o tipo de desequilíbrio que nós podemos criar a nível perispiritual, ou uma predisposição, melhor diria, para que nós possamos criar ou, de certa forma, materializar uma doença ou uma predisposição para uma causa orgânica de uma situação no nosso mundo material. Portanto, JL também tinha uma tendência a ter muitas vezes amidalites e a perda de voz. Entretanto, JL, ao nível do seu processo terapêutico, entendeu que a vida é um eterno aprendizado, porque ele melhorou da falta de ar, fez uma grande reconciliação com a sua mãe, portanto, permitiu-se confiar mais nas mulheres, permitiu-se até ter uma relação afetiva mais duradoura, mas até que esta relação afetiva mais duradoura, a sua companheira, mulher não, porque ele não casou, mas a sua companheira teve um acidente automobilístico, ficou tetraplégica e neste momento se encontra totalmente dependente dele. Portanto, ele dizia há poucos dias, a vida é um eterno aprendizado, é verdade. E nesta vida, nesta roda da nossa existência, a vida está sempre nos colocando em novos aprendizados. Sempre nos colocando em circunstâncias onde nós nos devemos questionar o que é que nós estamos a aprender com essas novas experiências que a vida nos proporciona. O que é que nos faltou aprender ainda em determinadas circunstâncias. Portanto, e trouxe-vos ainda esse último caso de Helena e João, que também é uma situação em que, para vocês perceberem como várias situações de vida passada vieram trazer um certo estigma e uma sensação de morte a Helena, e nesse sentimento de repetição, Helena foi incapaz de manter-se casada com o João por uma sensação iminente de que iria repetir aquelas mesmas vivências anteriores de morte. Então, Helena, numa vida passada, é morta pelo seu marido, João, da vida atual, por uma vivência de traição. Portanto, ela vê-se na vida anterior também, numa outra vida anterior, em que o João tem muitas concubinas e ela e outra, por não aceitar aquela situação e ser-lhes muito desconfortável, suicidam-se as duas. Portanto, foi a segunda vivência de morte. A primeira na qual ela é morta pelo João, porque traiu, a segunda em que ela suicida-se, porque não aceita aquela vivência, foi obrigada a viver como concubina e não aceitava aquela vivência. Portanto, é a segunda vivência de morte com o mesmo personagem, que era o João, que era o marido da vida atual. Portanto, ela volta a encontrar este personagem, né, que é o João, numa terceira vida religiosa, em que ele era um religioso e ela não era uma religiosa, mas ele
tendo um grande sentimento de poder sobre ela, a escraviza, não permitindo que ela tivesse uma liberdade e fizesse uma vida com outro companheiro que ela encontra, e numa situação de ambivalência entre esses dois homens, ela mata-se. Portanto, é uma terceira vida de suicídio, de morte. Portanto, é uma outra vivência de morte desta Helena numa vida passada. Portanto, e nesta vida atual, esta Helena volta a reencontrar esse antigo marido, o João, não é? Como um personagem da vida atual. Apesar de não estar apaixonada, a Helena sente uma forte atração pelo João. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Os personagens, nós sentimos-nos atraídos pelas pessoas, ou as pessoas nos causam repulsa e a gente não entende o porquê. São forças que nos unem ou nos atraem na vida atual. E aconteceu com eles e eles casaram-se. Apesar de um relacionamento conflituoso, eles tiveram 2 filhas. E após a gravidez da primeira filha, houve uma maior tensão na relação com o marido. Após a gravidez da segunda filha, a Helena foi incapaz de continuar a viver com o João. E houve, então, uma separação. A Helena procurou ajuda espiritual porque a primeira filha era incapaz de viver com o pai. Tinha uma relação muito conflituosa com o seu pai. E a filha mais velha, ela identifica como a concubina amiga, porque ela identifica que as duas, em terapia, identifica que as duas morreram, suicidaram-se, na situação em que eram concubinas do pai em vida passada. A filha dizia: amo meu pai, mas não consigo viver com ele sobre o mesmo teto. Dizia muitas vezes isso. Portanto, a Helena resgata sua liberdade e compromisso com a vida. Acabam por se separar, mas no entanto, a Helena diz com muita frequência: eu sinto que se eu continuasse a viver com o João, iria acontecer mais uma vida em que eu não conseguiria viver e iria acabar mais uma vez em suicídio. O João nunca aceitou o divórcio. Helena transforma uma relação de amor e ódio, desvinculando-se dos sentimentos de vingança, de ódio, transformando-se numa relação de respeito. Muito bem. Quando nós nos desencontramos? Muitas vezes, nas nossas vidas, essas relações, como da Helena e do João, os casais se encontram, sintonizam-se por necessidades evolutivas e muitas vezes se desencontram ao longo dos seus caminhos, porque as necessidades também mudam. E outras vezes, os casais, algumas vezes encontram também, como neste caso que eu coloquei neste primeiro item, alguns personagens do passado. E às vezes esses casos também se complicam, não é? Nós estamos sujeitos muitas vezes, e outro dia eu atendi uma pessoa no consultório que dizia assim: o Espiritismo explica tudo. E realmente eu encontrei a explicação, porque era casada e dizia assim: eu encontrei realmente minha alma gêmea e eu não conseguia resistir. E de fato, eu tive que ter uma relação afetiva com aquele homem, porque eu encontrei minha alma gêmea. Com isso eu quero dizer que o Espiritismo não legitima as traições no casamento. Porque nós estamos realmente sujeitos a encontrar os nossos afetos e também os nossos desafetos do passado. Portanto, mas também nos ensina que nós estamos nessa vida para encontrar as pessoas com quais nós lidamos no nosso passado e reconstruir com essas pessoas novos papéis e novas relações. E crescermos nesses novos papéis e nessas novas relações. Portanto, quando aparecem os filhos também no casamento, e quando aparecem esses novos personagens nas nossas vidas, há sempre uma dinâmica que muda nas nossas vidas. Vou me ater na questão dos filhos, que normalmente nas terapias familiares, e quando a gente fala na terapia familiar,
que quando um filho nasce, muda de fato a dinâmica do casamento. Isso é conhecido como uma fase do casamento, uma fase da família, uma fase da vida familiar que se altera, porque realmente os costumes, vamos lá dizer, o cotidiano do casal se altera. Mas não é só por isso que a gente admite isso. É porque realmente é uma energia nova, é a energia de um outro espírito que se envolve na nossa energia familiar. Portanto, nós temos a energia do casal e temos a energia de um outro elemento que vem ali com todo o seu peso, com toda a sua história, com todas as suas vivências anteriores e que agora vai interagir e vai conviver conosco. Por exemplo, se a gente entende o fenômeno da psicometria, por exemplo, se nós entendemos que se nós tocamos, por exemplo, num objeto e sentimos a energia daquele objeto, imagine se nós tocamos numa pessoa e sentimos a energia dessa pessoa. Imagine se essa pessoa interage conosco no nosso dia a dia, se ela faz parte do nosso dia a dia. Então, a dinâmica da família se altera cada vez que um novo elemento chega e faz parte dessa dinâmica familiar. Portanto, quando aparecem os filhos, toda a dinâmica familiar muda, solicitando um reequilíbrio no sistema familiar. Entretanto, o Espiritismo não desvaloriza, e quando a gente fala que nós fazemos parte de uma grande família, todos aqui fazemos parte dessa grande família, e quando nós dizemos no Espiritismo que a nossa verdadeira família é a nossa família espiritual, porque apesar de nossos laços familiares, terrenos serem transitórios, e muitas vezes nós sabemos que nós já fomos pais e mães de outras pessoas no nosso passado e reencontramos essas pessoas no mundo espiritual, e o que realmente prevalece são os laços do espírito, com quem nós realmente temos grandes afinidades, né? O Espiritismo não desvaloriza os laços da família material, mas os alarga, fomentando os sentimentos da fraternidade universal, porque nos ensina que nós devemos nos amar uns aos outros, alargando esses sentimentos da fraternidade ao máximo possível. Nos ensinando, sobretudo, que nós devemos aprender a sintonizar com as pessoas que vivem conosco, amar as pessoas que vivem conosco e transcender isso ao nosso semelhante, às pessoas que não sejam dos nossos laços consanguíneos. Portanto, podemos resgatar muitos traumas, como nós já vimos, né? E todos nós fazemos isso. Nenhum de nós aqui deixou ou deixa de trazer traumas do passado para resgatar no seio da nossa família, na família que nos acolhe. Nós poderíamos dizer que todos nós, de uma forma geral, todos nós trazemos os nossos traumas do passado e, de certa forma, não há nenhum de nós que fuja a essa regra, que não vá, de certa forma, resolver algumas das nossas dificuldades dentro do nosso seio familiar. Mas nós assumimos papéis consoantes às nossas necessidades espirituais e de acordo também com as nossas condições espirituais. Então é natural que uns, nesse momento existencial, tenhamos mais capacidade, mais condições de resgatar mais débitos e outros menos débitos num determinado momento existencial. Mas todos os nossos papéis são transitórios. Todos os nossos papéis são transitórios. Portanto, toda dor, todo sofrimento também será transitório. Isso é muito importante. Portanto, nós já estamos terminando os espíritos inquietos. Portanto, gostaria de dizer o seguinte: a experiência na Terra, os espíritos nos dizem e nos alertam constantemente que a experiência na Terra representa uma ínfima parcela da experiência da consciência. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo com as nossas mazelas, com os nossos laços familiares difíceis, com as nossas provações familiares tremendas, com os nossos traumas da vida passada pesarem nos nossos ombros, nós não temos muita paciência e às vezes desejamos até que a nossa vivência reencarnatória se encurte.
e muitas vezes passe rapidamente, porque a gente sabe que existe uma vida melhor do outro lado. Mas os Espíritos não nos cansam de dizer que esta vivência na nossa terra é uma ínfima parcela na experiência da consciência. Portanto, e que essa experiência é transitória, e que nossa verdadeira experiência, nossa verdadeira aprendizado não está aqui, está no outro lado. Que é no mundo espiritual que nós realmente, que se dá realmente o nosso aprendizado maior. Portanto, que é realmente no mundo espiritual que nós trabalhamos na escolha das características, que nós trabalhamos incessantemente no mundo espiritual para vivermos aqui essa parcela. É como se nós estivéssemos no mundo espiritual trabalhando as nossas escolhas, preparando este laboratório para virmos aqui e fazermos aqui essa exposição. E que de repente acabou, já passou. Parece que quando a gente está do outro lado, a gente tem essa apreensão de como foi rápido essa passagem, que parece às vezes eterna, dura, mas que passa muito rápido. Portanto, parece que é um fardo, mas que realmente é uma passagem. Portanto, eu gostaria de fazer-vos algumas questões que seriam questões diárias para nós pensarmos e refletirmos. Qual é o papel que eu estou desempenhando em minha vida e na minha família nesse momento existencial? Por que razão eu estou aqui e agora neste núcleo familiar? Qual é o sentido da minha existência e qual é o meu papel? Outro dia eu atendi uma senhora no consultório e ela dizia-me assim: mas doutor, eu nunca percebi porque eu vim nessa família, eu sou diferente deles todos. Eu sou a quinta filha e minha mãe nunca me deixou ser quem eu era, porque eu queria ser religiosa e ela realmente encontrou, é uma pessoa muito espiritualizada e encontrou muitas regras espirituais, ela queria ser freira. Mas a mãe disse: não, eu preciso de ti e preciso que cuide dos seus irmãos, porque ela era a mais velha e tinha bastante diferença de idade dos irmãos. Então ela me contava que viveu uma vida de muita privação e eu olhava para ela assim admirada e olhava com um sentimento de admiração pela vida daquela mulher. Quanto de abnegação pela dedicação dela pelos irmãos. E ela dizia assim: olha, eu cuidava dos meus irmãos, era eu que dava o banho dos meus irmãos, do mais pequenino, começava pelo mais pequenino, e dava o banho do primeiro, depois ia mudando a água, acrescentava um bocadinho de água, porque vivíamos uma vida de muita privação, eu que lhe dava comida, depois mudava um bocadinho a água do primeiro, acrescentava mais um bocado de água, dava o banho do segundo, sempre ficava por último, eu era a última a tomar banho, e sempre tomava banho com a água mais suja, mas pronto, era eu que cuidava deles. Depois, no final, que eu vi aquilo tudo, eu disse assim: olha, fulana, mas é assim, tem que pensar que não veio nessa família como a mais velha, não foi só para tomar banho com água mais suja. Tem que pensar que veio nessa família porque tem um papel especial. E, de fato, a gente tem que perceber o nosso papel dentro das nossas famílias. Porque realmente temos que saber o sentido da nossa existência. Aquela senhora tinha um papel fundamental. Era aquela pessoa que veio, a única pessoa que veio com um sentido espiritual naquela família. A única pessoa que veio realmente com um sentido da vida diferente dos irmãos. Portanto, era aquela pessoa que podia puxar os irmãos para um sentido espiritual. E realmente o fez. Estou a cumprir com as minhas metas? Sinto-me bem em mim própria, nos papéis que estou a desempenhar? Estou a fazer o melhor por mim mesmo, no meu momento evolutivo e dentro do meu núcleo familiar? E, a título de conclusão, eu gostaria de vos dizer e chamar mais uma vez a vossa atenção de que todas as nossas separações, de que todas as nossas perdas, os nossos cancros do corpo e cancros da nossa alma, são entendidos para o Espiritismo como etapas provisórias da nossa caminhada. São etapas muito efêmeras nas vivências do nosso autoconhecimento.
São experiências de vida muito passageiras que nós precisamos para evoluir. São etapas de nossas vidas materiais que só nos servem para nos fazer crescer, que nos convidam à paciência, nos convidam à resignação, nos convidam a desenvolver em nós a nossa tolerância, a nossa gratidão, nos convidam a desenvolver em nós o nosso amor universal. Mas, sobretudo, nós não percamos a dimensão de que tudo isso é passageiro, de que tudo isso é uma etapa no nosso desenvolvimento, para a nossa evolução e para o nosso crescimento espiritual. E que neste momento todos nós estamos construindo juntos a nossa grande família universal. Estamos aqui neste momento em famílias que são núcleos, que são células pessoais das nossas famílias materiais, mas fazemos parte da grande família universal. E é para isso que cá estamos, para aprender, para crescer, para sermos mais e melhores dentro desse grande amor universal. Muito obrigada e que a paz esteja conosco.